Em primeiro lugar, eu vou aqui recuperar muito sucintamente a nossa oradora, que nos irá falar das competências que são valorizadas pelos empregadores, a doutora Paula Lampreia, licenciada em Gestão pelo Instituto Politécnico de Setúbal, é atualmente Learning Development and Culture Manager na Randstad e tem mais de 20 anos de experiência no trabalho com pessoas e para pessoas e fez o seu caminho ligado ao desenvolvimento de competências e o comportamento humano é a sua paixão. Doutora Paula, quando quiser. Muito obrigada, Rui. Isto é uma grande responsabilidade. Eu queria desde já agradecer as palavras que foram deixadas pelo Sr. Secretário de Estado, Dr. Miguel Cabrita, porque efetivamente representam e estão ligadas a muito daquilo que eu vou partilhar como experiência. Portanto, muito obrigada. Obrigada também à Dra. Ângela Lemos e dar-lhe aqui os parabéns por este desafio que vai ser absolutamente fantástico seguir, com toda a certeza, pela paixão, também sendo alumni do Instituto, pela paixão que tem pelo Instituto, acredito que seja um fantástico mandato. Muitos parabéns, muitos parabéns. Agradecer também ao professor Carlos Mata o convite para estar aqui e agradecer à Beatriz, à Ana, que estão por trás, porque tudo isto acontece porque também alguém cria dinâmicas por trás, agradecer imenso. Agradecer ao Rodrigo, que teve uma apresentação fantástica como porta-voz dos alunos e uma representação incrível, e estou muito feliz por estar aqui porque partilho o painel com o João e com o Francisco e, portanto, acho que, e com o Rui também, portanto, somos todos alumni do Instituto e acho que uma conferência partilhada com alunos é muito interessante. E, portanto, deram 15 minutos, eu tenho um desafio com o controle de tempo, portanto, alguma coisa façam-me sinal, mas precisamente para me orientar, queria começar por dizer que eu venho aqui acima de tudo partilhar uma experiência, partilhar uma visão, é a minha, mas acima de tudo iniciar uma reflexão convosco, e é isso que quero, e por isso mesmo gostaria de fazer, até para me orientar, preparei uma pequena apresentação para não ultrapassar o tempo que me está destinado, e portanto vou partilhar esta minha apresentação, que eu espero, entretanto, que todos já estejam a ver, mas é verdade que temos que partir de um princípio quando falamos de competências, e era por aqui que eu gostava de começar. Estamos a viver uma altura em que, enquanto humanidade, se calhar somos um pouco postos em causa com tudo o que estamos a viver. Vivemos 2 anos de pandemia, estamos a iniciar o 3º ano dos novos loucos anos 20, com uma guerra, e portanto tudo isto muda e muda o contexto em que estamos e como estamos. E portanto, quando falamos de competências, para todos os que me estão a ouvir, maioritariamente são alunos, muito provavelmente são alunos que estão a começar o seu curso, outros poderão ser trabalhadores estudantes, mas a verdade é que nunca se esqueçam deste princípio. Quando falamos de competências, falamos de nós. E por isso, mais do que qualquer outro arranque, eu queria apresentar-me a vocês, não para me destacar, mas para partilhar convosco a minha experiência. Eu terminei o meu 12º ano em 1994, muitos de vocês se calhar ainda não tinham nascido, e portanto já passei por esta experiência de estar numa sala aí no Instituto Politécnico em que usei esta frase, e a verdade é que a maioria não tinha mesmo nascido ainda em 1994, mas tal como todos vocês, quando terminei o meu 12º ano, queria entrar no ensino superior, porque o meu foco era só era psicologia, não pensei em mais nada, candidatei-me só a uma faculdade e não entrei. Não entrei, primeiro balde de água fria, e agora o que é que vai ser da minha vida? E tinha pais em casa com alguma consciência e diziam, filha, quando te preparas para o próximo ano vais trabalhar. E a verdade é que fui, efetivamente. Fui trabalhar para o McDonald's. Quantos de nós não passam por isto, não é? Passa publicidade. A verdade é que é aqui que começam as nossas experiências. Nunca deixem de relevar as experiências que vão passando, mesmo enquanto estão a tirar o vosso curso. Aqui trabalhei e treinei espírito de equipa. Miúdos de 18 anos são colocados à frente da gestão do restaurante, portanto há determinadas questões, nomeadamente em termos de gestão, em termos de foco, que são fundamentais termos ali, e aqui começou o meu treino de competências. Aliás, já tinha começado antes, mas aqui sem dúvida que começou. E mudou também a minha perspectiva para o futuro. Falávamos ainda nas apresentações anteriores do facto de não nos podermos fechar em casa, no nosso percurso estamos sempre a aprender, e eu aqui decidi que tinha que mudar de rumo.
E mudei, conheci no McDonald's pessoas que tinham entrado na Escola Superior de Ciências Empresariais no primeiro ano, no ano de estreia da Escola Superior de Ciências Empresariais no Instituto Politécnico de Setúbal, e estas pessoas falaram de um conceito absolutamente incrível em termos de escola superior. E eu disse que sim, que era isso que queria. E aí fui no meu caminho. Passei, como vocês, por aquelas iniciais, a iniciação das praxes, isso é que tenho aí o Rodrigo, que hoje poderá dizer que, sem dúvida, que a integração no Instituto Politécnico hoje é muito mais construtiva, muito mais virada para uma componente social, ambiental e de integração diferente, mas mesmo assim ajudou-me a integrar numa comunidade e segui a gestão de recursos humanos. E a verdade é que neste percurso uma coisa aprendi, nós estamos sempre a aprender e nunca podemos desvirtuar quem nos ensina. Nesta fotografia está só um dos meus mentores, tive vários durante o meu curso na Escola Superior de Ciências Empresariais. Aqui temos o professor João Piteira, e o professor João Piteira foi um dos meus mentores durante o meu curso, e foi aí que comecei a valorizar a experiência e a experiência de outros que me podiam ensinar no meu caminho, para além daquilo que eu aprendia em sala de aula. Fui também, completamente empatizando com o Rodrigo, fui também dirigente associativa e fiz a minha aprendizagem. Fiz um compromisso com este senhor que aqui está, presidente do Conselho Diretivo na altura da Escola Superior de Ciências Empresariais, que não podia chumbar. E havia muito este estigma das associações estarem muito associadas há muito tempo no curso, portanto, a chumbos sucessivos. A verdade é que cumpri, mas aprendi muito com a Associação de Estudantes, aprendi muito na construção, mais uma vez, trabalho em equipa, o que é resiliência, trabalhar em contextos adversos, ter a noção do que é o espírito de iniciativa e o encontrar soluções. E isto são competências que falamos hoje em dia e vão já ver isso. Hoje, o meu percurso profissional está ligado à área da formação. Nesta altura, ninguém me disse que eu tiraria a gestão de recursos humanos para estar ligada à formação e desenvolvimento de competências. Eu assumi que ia assumir e entrar numa direção de recursos humanos, e a verdade é que a minha primeira experiência, por muito que tenha sido positiva para o meu percurso profissional, não me satisfez e tive que ir à procura de mais. E, portanto, isto é uma mensagem para vós, não se limitem. Como dizia o Dr. Miguel Cabrita, e identifico-me totalmente com estas palavras, não nos podemos fechar só num ciclo, simplesmente porque o nosso percurso não está delineado à partida, vamos construindo, mas é isto e é daqui que se constrói a carreira. Hoje sou mãe, um dos meus principais papéis, sou mãe do Vicente, gosto muito da família e do estar em família, mas nunca perdi o foco na aprendizagem ao longo da vida, continuo a aprender, todos os anos tiro tempo, todos os anos, em mais de 20 anos de experiência profissional, todos os anos tiro tempo para a aprendizagem, para aprender mais, para aprender com outros. E atenção que os outros não têm que ser só mais velhos do que eu. Aprendo convosco, em cada workshop que posso dar no Instituto Politécnico de Setúbal, por exemplo, aprendo com as vossas experiências, aprendo com estagiários que entram na empresa, aprendo com os meus colegas todos os dias. E, portanto, esta aprendizagem ao longo da vida passa por voltarmos aos bancos de escola, sim, não é terminar um curso que nos limita em termos de aprendizagem, mas é, acima de tudo, aprender com colegas de trabalho. Esta é a minha equipa, com muito gosto, trabalho e tenho o privilégio de fazer o que gosto, trabalho com eles todos os dias, ainda faço parte daquele conceito de emprego longo dentro da mesma empresa, estou há 12 anos na Randstad, mas a verdade é que não estive sempre a fazer a mesma coisa. É esta capacidade de nos reinventarmos que é essencial. Mas não esqueço a minha base e a minha origem. Aqui está uma foto que eu não sei se conseguem ver, porque tenho aqui algumas coisas à frente, mas são meus colegas de curso, sou alumna e faço parte da rede alumni do Instituto Politécnico e tive como última grande missão dentro do Instituto o ser Presidente do Conselho Geral. Já passei a minha pasta, hoje muito bem representado está o Conselho Geral com a doutora Sandra Martinho, mas foi um orgulho enorme ver a possibilidade de ter um percurso como alumni até chegar a esta ligação. E por isso é disto tudo que nós somos compostos. Nunca se esqueçam que vocês já têm a experiência, já têm a vossa experiência. E ao pensarem na vossa história, que competências é que destacam? Este é o primeiro desafio que vos deixo. Vou entrar agora numa reflexão transversal, quando falamos em competências com futuro ou de futuro. E, portanto, voltando àquilo que dizia a professora Angela Lemos e também o Dr. Miguel Cabrita, temos um mundo completamente novo e diferente. E a verdade é que, durante muito tempo, vários especialistas têm caracterizado o mundo como vivemos, no mundo VUCA,
não é? Portanto, um mundo em há muita volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade e para quem possa não ter esta referência, este é um conceito que foi criado pelo Army War College nos Estados Unidos no final da década de 80, muito para descrever o cenário do mundo pós-guerra. Quem nos diria a nós que estaríamos a viver um ambiente como aquele que estamos a viver hoje na Europa. Mas a verdade é que após a Guerra Fria, foi considerado que seria a melhor forma de caracterizarmos este mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. E este tema tornou-se popular nas lideranças militares, mas rapidamente veio para o contexto organizacional. Mas a verdade é que como humanidade estamos sempre a ser postos à prova e, portanto, chegou uma pandemia, já não vou falar do contexto que vivemos este ano, mas chegou uma pandemia e de repente começámos a falar de distanciamento social, de medição de temperaturas, de vacinas, de higienização permanente, de estamos todos juntos, de trabalho a partir de casa, trabalho remoto, de saúde mental, da importância de cuidarmos de nós. Mudámos o contexto, mudámos a realidade e assim surgem também novas caracterizações que temos que considerar. Embora se mantenha a atual do VUCA, já não responde, segundo alguns especialistas, à caracterização que temos hoje do mundo pós-pandemia. E por isso mesmo o professor da Universidade da Califórnia, Jamais Castillo, historiador, pesquisador, membro do Institute for the Future, cria este acrónimo BUNNY. E o BUNNY significa, traduzindo para português, fragilidade, ansiedade, a não linearidade e a incompreensibilidade. Em termos de palavras são maiores, mas a verdade é que vivemos neste mundo mais frágil, ou seja, não quer dizer que não possa ser construída a fragilidade para o fortalecermos, mas mais foi criada a ansiedade, esta incerteza perante aquilo que encontramos e que consideramos como o normal, amanhã já pode deixar de ser. E, portanto, isto provoca alteração em nós enquanto pessoas. E é muito fundamental, e é por isso que volto à essência, não se esqueçam de vocês. Quem é que vocês são? Como é que vocês estão a começar esta jornada de mercado de trabalho? Nada é linear. E, portanto, achar que eu começo num ponto A e termino num ponto B, o imprevisível faz parte da nossa realidade e esta incompreensibilidade é claramente algo, estamos a vivê-lo agora, com uma guerra na Europa. Ninguém compreende o porquê. A verdade é que isto vai transformar o mundo e vai continuar a transformar. Vivemos esta realidade. E por isso mesmo, entramos agora no campo das competências. Como é que podemos responder a estes novos desafios? Se algo é frágil, precisamos mostrar capacidade e resiliência. Estes são pontos essenciais quando falamos do mercado de trabalho e quando falamos da entrada no mercado de trabalho e cada vez mais as empresas estão focadas nesta importância da resiliência. Nem tudo acontece quando queremos, como queremos, da forma que queremos. E a força dentro da fragilidade surge nesta capacidade de respondermos aos desafios e de sermos resilientes. Se nos sentimos ansiosos, precisamos de empatia e de atenção plena. Nunca como hoje é importante conhecermos a nós mesmos, mas também calçarmos os sapatos do outro. Esta empatia, esta atenção para o outro é fundamental. Nós estamos em caixas, somos indivíduos, não somos árvores, somos seres humanos. E, portanto, com tudo isto, precisamos de compreender que não somos todos iguais. E por isso é importante e fundamental conhecermos a nós para termos a margem para podermos conhecer os outros. Se algo não é linear, exige contexto e exige adaptabilidade. E isto é algo desafiante, adaptarmos aos novos conceitos, aos novos contextos, à nova realidade. Quando estamos habituados, a mudança traz-nos sempre isto, não é? Dá sempre a sensação que estamos a perder, mas não, portanto esta é fundamental. Se algo é incompreensível, é fundamental trabalharmos a transparência. É fundamental falarmos com transparência e comunicarmos com transparência. E, ao mesmo tempo, algo que não pode ser esquecido, e temos alguém que nos explica isto muito bem, o Malcolm Gladwell, gestor, jornalista de essência e de formação, que nos fala do gut feeling. E esta intuição é algo que nos compõe como seres humanos e, portanto, é interessante segui-la também, sabendo sempre que temos que respeitar o outro, mas sabendo sempre que temos que ser respeitados e, portanto, compreender e traçar os nossos limites é fundamental. Por isso mesmo, e focando naquelas que serão as competências a destacar
até 2025. Já não podemos fazer grandes cenários a 10 anos ou a 20 anos. O mundo está em perfeita transformação, eu diria quase diária. O que nos parecia ser futuro, hoje já é presente. E, portanto, aquelas que serão os destaques nas organizações de uma forma global, e tendo por base o World Economic Forum, é dividida em 4 grandes áreas. A capacidade de resolução de problemas, o self-management, a autogestão. Isto é algo que até quem está hoje nas organizações precisa de ser treinado e trabalhado neste sentido da autogestão. E para isso precisamos nos conhecer. Por isso comecei com a partilha que comecei. O terceiro ponto são as competências associadas ao trabalhar com pessoas, a conexão com os outros. E a quarta grande área de competências, de acordo com o World Economic Forum, e que eu partilho convosco a base do World Economic Forum, mas posso partilhar convosco também a experiência que tenho tido e a experiência da empresa que represento, a Randstad, que se enquadra muito nesta realidade de competências, é claramente o uso da tecnologia. E falávamos da importância do reskilling e do upskilling. E, portanto, como conseguiram ver, esta capacidade transformacional, eu poderei partilhar isto convosco, leva aqui a alguns principais insights. O mundo do trabalho, como o conhecemos, está a mudar, isto não é novidade, já é presente, não é futuro. É interessante ver que globalmente 84% dos colaboradores procuram trabalho remoto como nova forma de trabalho e, portanto, as empresas também têm que olhar para estes modelos híbridos de uma forma realista. Parece preocupante, mas até 2025, 85 milhões das funções podem deixar, como as conhecemos, podem deixar de existir para a automação. No entanto, vão ser criadas mais de 97 milhões de novas funções. E, portanto, este interface entre humanos, máquinas e algoritmos representará o futuro do mundo do trabalho. E, portanto, aquilo que poderemos dizer, perdemos, não é um perder, é um ganhar, é um transformar. E a verdade é que os empregadores estão a dar a verdadeira importância à competência da autogestão, a competências da autogestão como resiliência e iniciativa. E, portanto, isso é fundamental, estarmos preparados para esta resposta. Quem hoje já está no mercado de trabalho, mas quem entra também no mercado de trabalho, é fundamental começar por aquilo que vos representa. Deixo só esta reflexão, até porque o número de mulheres a entrar no ensino superior está a aumentar, o número de mulheres a sair do ensino superior também está a aumentar, e atenção que por muito que hoje escutemos a expressão do glass ceiling, e portanto de haver diferença no mercado de trabalho entre a integração de mulheres e de homens, a verdade é que também temos que redefinir as nossas escolhas. Se elas forem como as tendências que estão a ser até agora de mercado, ou seja, uma mulher quando ingressa no ensino superior, o que é que o que é que vai escolher? A verdade é que nos trabalhos da manhã, Jobs of Tomorrow, por exemplo, o Cloud Computing só 12% está associado a mulheres, enquanto o People and Culture tem 65% associado a trabalho feminino. Portanto, não quer dizer que tenhamos que mudar, provavelmente temos que encontrar também novas oportunidades nesse sentido. Portanto, o Simon Sinek diz-nos, e com esta vos deixo, nunca se esqueçam de começar pelo porquê. O que é que querem passar de vocês? O que é que estão a fazer? Porquê é que o estão a desenvolver? Não se limitem. Depois então pensem no como vão dinamizar e desenvolver e que mensagem é que querem passar. E porque falamos sempre de futuro, eu agora vou ao passado, há algo que se mantém presente, esta frase do Heráclito de Éfeso, filósofo grego: nada é permanente exceto a mudança. E vou ao passado, precisamente porque, como podem ver, desde sempre a mudança é permanente. Portanto, foi um gosto estar convosco e, portanto, qualquer questão que exista em relação à apresentação, terei todo o gosto também em responder. Obrigado, doutora Paula. Em nome do Instituto Politécnico de Setúbal, agradeço também a sua presença aqui, a sua intervenção. Agora gostaria também de apresentar o Dr. Francisco Fernandes. Na sua apresentação, as dinâmicas de transformação do emprego de trabalho em Portugal e o trabalho à distância e teletrabalho, os tempos de trabalho, são os tópicos que o Dr. Francisco nos trará.
Um bocadinho aqui abordando o seu percurso. Em 2005 frequenta a licenciatura em Gestão de Recursos Humanos igualmente pela Escola Superior de Ciências Empresariais. Em 2010 conclui a pós-graduação em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, igualmente pela Escola Superior de Ciências Empresariais. É igualmente, à semelhança de todos que estão neste painel, membro da rede alumni do IPS, mentor no programa de mentoria do IPS desde 2018. Em 2013 integra a Moneris e na equipa de gestão de unidade de negócios da Miraflores. Em 2015 é nomeado coordenador do Comitê Técnico Laboral da Moneris e em 2020, portanto agora mais recente, é nomeado partner da Moneris. Dr. Francisco, quando quiser. Muito obrigado, Rui, pela breve apresentação, que tornou-se bastante longa, confesso, eu sinto-me tão jovem, sinto-me aqui entre colegas, e talvez seja que a minha juventude e reverência virou ao de cima, mas eu sinto-me estar verdadeiramente entre colegas, até por tudo aquilo que já foi aqui referido e já lá vou. Em primeiro lugar, uma nota de apreço ao professor Pedro Dominguinhos, ao professor Carlos Mata, que tomaram a iniciativa de dirigir o convite, agradecer à Ana Martins, à Beatriz Marques, por toda a simpatia e apoio que me têm dado ao longo de todos estes anos nas várias iniciativas com o Politécnico de Setúbal. Desejar um feliz mandato também à professora Ângela Lemos, portanto, todas as maiores felicidades neste projeto que seguramente vai ser bem sucedido. Uma palavra de apreço também ao Dr. Miguel Cabrita, pela fantástica introdução, que no fundo já acabou por antecipar boa parte das reflexões que nós também vínhamos aqui trazer e que enriqueceu imenso, e dar desde já uma palavra de apreço a tudo o que foi feito de apoio às empresas, porque eu tenho a felicidade, por um lado, de estar num setor que apoiamos as empresas operacionalmente, seja na área da contabilidade, seja na área dos recursos humanos, e todas aquelas bombas de oxigênio, como nós na gíria fomos apelidando, foram essenciais para conseguirmos manter postos de trabalho. Portanto, fico muito sensibilizado por toda a capacidade de nós termos mantido o emprego, porque se não fosse todos esses programas de apoio, de estímulo, de apoio à tesouraria que foram dadas às empresas, nós teríamos uma situação muito difícil em que os jovens foram muito penalizados, e se tal não existisse, a situação seria dramática, e fico muito feliz de ver os números de desemprego iguais a 2004, por exemplo, numa altura em que nós estávamos ali numa situação quase de pleno emprego e que agora também muitos autores já dizem que começamos a caminhar para uma situação também de pleno emprego. Eu tenho também aqui uma pequena apresentação, mas enfim, são mais alguns tópicos para partilhar convosco. Vou falar sobre aquelas temáticas que o Rui Capelo acabou por comentar, mas também queria trazer aqui desafios e oportunidades. No fundo, tentar pegar também aqui nas palavras também que foram dirigidas também pelo Presidente da Associação de Estudantes, tentar dar uma visão e uma luz ao fundo do túnel, trazer aqui alguns desafios e oportunidades daquilo que as empresas têm hoje em dia em mãos e que os jovens agora vão ingressar. Antes de mudar de slide, dar-vos nota de que aquilo que eu vou partilhar aqui hoje na sessão resulta um pouco da minha percepção, resulta também da percepção de membros do Comitê Técnico Laboral da Moneris, porque nós tivemos a oportunidade de comentar o livro verde para o futuro do trabalho. Uma vez mais, parabéns ao Ministério do Trabalho, ao grupo de especialistas coordenado pelo Dr. Guilherme Drey e pela Dra. Teresa Coelho Moreira. Fizeram um trabalho belíssimo, nós apresentámos algumas reflexões, cerca de 50, outras 100 entidades também fizeram a mesma coisa, e o que é certo é que de 2020 para 2021 rapidamente surge a agenda do trabalho digno, surge a alteração do teletrabalho, surge uma agenda para o direito a desconectar, alguns dos temas também trago aqui hoje têm a ver com isso, e resultam dessas reflexões que começámos a fazer no passado recente a propósito deste livro verde. O que é que eu gostaria de vos, no fundo, apresentar em primeiro lugar? Eu acho que nós não podemos pensar e falar em futuro, que é sempre uma atividade de prognóstico, de alguma prognose, e que é sempre muito
muito difícil. Há pouco já houve alguns comentários nesse sentido. É muito difícil prever o futuro. Aquilo que era o longo prazo, antigamente pensava há 10 anos, hoje em dia tudo que seja mais de 2, 3 anos é realmente um cenário muito difícil de prever, mas às vezes podemos ter aqui alguns sinais, muitas vezes fala-se dos sinais fracos, dos weak signals, e isso podem ser traduzidos também pelas tendências ou pelas mega tendências. Eu trago aqui algumas, porque no fundo são tendências que já existiam e que a pandemia veio torná-las mais evidentes e veio exponenciá-las, e que têm alterado a forma como as empresas estão a organizar, como estão a desenhar os seus modelos organizacionais e como estão também a ajustar as suas políticas e práticas de gestão de recursos humanos. Desde logo a questão da digitalização, automação, inteligência artificial e gamificação, que têm alterado os modelos de negócio, as formas de trabalhar, os modelos mais colaborativos. A utilização das tecnologias requer um perfil de pessoa diferente daquilo que teríamos os modelos tradicionais de indústria ou menos digitalizados. Com isto veio a questão do trabalho remoto, que hoje em dia, enfim, já sabemos que está para ficar provavelmente a um nível diferente daquele que foi na pandemia, em que houve de facto aqui uma obrigatoriedade de uma forma muito transversal, mas também houve aqui um acentuar de algo que já não se falava muito no nosso contexto português, nomeadamente aquela diferença entre os blue collars e os white collars, não é? No fundo entre aquelas pessoas que estão no chão de fábrica, que estão em trabalhos que, não sendo fábrica, são trabalhos que têm um contacto presencial muito grande, como é o exemplo da saúde, em que tem a prestação de cuidados, que obviamente há teleconsultas, mas há coisas que têm que ser mesmo feitas de forma presencial, e vimos também que o nível de riscos associados a essas profissões obviamente são acrescidos num contexto de pandemia ou de doenças infecciosas. Portanto, esta foi uma pandemia que mudou muito a nossa forma de estar e de pensar, inclusive, no dia-a-dia, mas não sabemos se é a primeira de muitas, não sabemos se isto vai ser um contexto de endemia e que no futuro possamos ter outras variantes, outro tipo de vírus, e, portanto, pegar aqui nas palavras da Paula, lembrei há pouco, da resiliência. É extremamente importante para nós conseguirmos resistir a toda esta imprevisibilidade, seja do modelo VUCA, seja do modelo RUPT ou do modelo BANI, porque, enfim, há imensos acrónimos, mas todos eles convergem para aquilo que a Paula vos transmitia, que é a resiliência. Também uma palavra utilizada muito no contexto do governo e dos planos de resiliência e, no fundo, dos apoios que aí vêm para as empresas poderem apostar na inovação, na tecnologia, como forma de quê? De aumentar a produtividade. Aquilo que me preocupa muito nos dias de hoje, e economistas e profissionais em geral, é como é que nós conseguimos aumentar a produtividade para com isso também ter melhores salários e maior capacidade de atração e de retenção de pessoas. Fala-se muito de se trabalhar muitas horas, nós trabalhamos muitas horas, mas depois não se reflete em produtividade. E nós sabemos que o investimento em inovação, o investimento em tecnologia tem conseguido trazer maior retorno em termos de rentabilidade. Aqui também, muito rapidamente, a globalização e a questão do M&A, no fundo, Merger and Acquisitions, tem sido uma tendência também muito grande. Isto traz o quê? Concentração de empresas. Traz empresas de maior dimensão, traz importação de práticas de gestão internacionais, traz ambientes multiculturais, traz multidisciplinaridade, traz de facto também diferentes fusos horários e ter a capacidade de trabalhar com diferentes geografias em simultâneo. Portanto, há aqui alguns desafios que estas tendências acabam por nos trazer, que eu queria destacar. Depois, por fim, dar aqui 2 tópicos, no fundo, aqui a desordem, a ordem mundial, não é? No fundo, que nós vivemos, que não é de agora, não é questão apenas agora que vivemos da Ucrânia que estamos a viver, já o vivíamos no passado, desde o Afeganistão, desde a Síria, de outros países. Obviamente temos aqui uma proximidade no nosso continente que nos traz o assunto também com outro impacto, que nos estão mais próximos, mas esta questão dos fluxos migratórios já aconteciam antes da Ucrânia,
E algumas instituições, desde o World Economic Forum, a Organização Internacional do Trabalho, têm alertado para esta questão dos fluxos migratórios, que no fundo nos têm de trazer o quê? Capacidade de relacionamento com outras culturas. Tem que nos trazer também aqui competências relacionadas com a empatia, competências relacionadas com a compaixão, com a capacidade de nós respeitarmos os outros. Posso dar nota de que ainda há pouco tempo, a propósito de uma pós-graduação que estou a frequentar em gestão, porque é verdade, o secretário de Estado já teve a oportunidade de dizer, a Paula Lampreia teve a oportunidade de dizer, outras pessoas vão dizer, a questão do lifelong learning está para ficar e nós temos que continuar a investir na nossa formação e manter o nosso elo, seja instituições de ensino superior, seja outras academias de formação. E por isso nós temos que ter esta capacidade de nos adequar com outras realidades, com outras culturas e como referi a propósito dessa pós-graduação, uma empresa que todos conhecem, a Toyota, mudou algumas políticas de gestão de recursos humanos e nos últimos anos aquilo que eles estão à procura não são competências de IT, competências de gestão, competências de programação. O que eles procuram é precisamente aquelas palavras que vos comentei, compaixão, empatia, o respeito pelo outro. E quando estão a contratar alguém, são essas competências que eles querem encontrar. Vocês que estão a entrar no mercado de trabalho neste momento, obviamente que não terão no vosso currículo uma experiência muito robusta, prática, com competências hard, não é? Com as competências técnicas. Agora, o que podem tentar evidenciar é a vossa competência enquanto seres humanos, enquanto pessoas. E isso é algo que cada um terá e que considerará evidenciar de uma forma mais ou menos destacada de outros, mas podem fazê-los com os vossos hobbies, com os vossos interesses, com aquilo que extravasa a licenciatura. Porque a licenciatura todos têm, não é? No fundo todos partem da mesma base, uns tiveram mais aproveitamento ou menor aproveitamento em algumas disciplinas ou maiores gostos, mas onde vocês podem fazer um grande destaque é depois na capacidade de comunicar, de relacionar com os outros, trabalhar de forma colaborativa, não é? E de forma colaborativa é diferente quando estamos a trabalhar num espaço físico, on-site, ou quando estamos num modelo híbrido, ou quando estamos num contexto remote first, em que só trabalhamos de forma remota. Dás nota também aqui de uma última tendência, mega tendência, que é a questão da sustentabilidade. E quando digo aqui a sustentabilidade, é nesta questão que a Paula comentava há pouco do Simon Sinek, que é um autor que gosto bastante, a questão do propósito. E a generalidade das empresas conseguiu ter a visão de que a sustentabilidade veio para ficar e que efetivamente, se não tiverem um propósito, vão ter uma grande dificuldade em conquistar novos clientes e também conquistar novos colaboradores. Portanto, o que é que eu aqui vos proponho? É que vocês também façam a identificação do vosso propósito, seja com o recurso ao modelo do Simon Sinek, seja com o recurso a um modelo, por exemplo, do Ikigai, um modelo japonês, uma forma de estar também na vida. Enfim, há inúmeros modelos que podem seguir. O mais importante é que vocês possam identificar o que é que vos apaixona, o que é que vocês gostam, o que é que vos motiva, o que é que vos faz acordar e ir trabalhar, não é? Para, no fundo, não entrarmos naquela lógica que eu acredito que não vai ter o mesmo impacto em Portugal como teve nos Estados Unidos, do Great Resignation, não é? Em que, de repente, que não é bem de repente, mas que, a dada altura, muitos milhares de trabalhadores demitiram-se dos seus postos de trabalho porque não estavam a ter felicidade. Nem sempre era uma questão financeira, mas, a dada altura, não sentiam-se felizes no seu contexto de trabalho e estão-se a demitir em massa. E, portanto, eu quero acreditar que isso não vai chegar da mesma intensidade em Portugal e na Europa, mas, efetivamente, se houver aqui um match entre o propósito que vocês têm e a vossa organização, provavelmente vai haver uma maior capacidade de identificação com a empresa onde estarão, se calhar maiores níveis de retenção, de produtividade, de felicidade para todos. Em termos de desafios, fala-se muito na questão do match entre a oferta e a procura, ou o unmatch da oferta e da procura. Eu aqui confesso que tenho a dizer que eu sinto que as empresas podem não estar preparadas para vos receber, porque vocês vão estar muito preparados para entrar nas empresas. Isto pode ser algo controverso, algo polémico,
mas nós temos, inclusive o World Economic Forum tem uma série de publicações, a Paula, lembrei há pouco que citava o Futures of Jobs, mas há outras publicações e vídeos muito interessantes em que demonstram que no decorrer de uma licenciatura, ao final de 2, 3 anos, aquilo que nós aprendemos acaba por já estar ultrapassado. E, portanto, isto é uma citação do World Economic Forum, mas que vem dar um alerta muito grande, que é, então, se eu tenho um percurso de 3 ou 4 anos e quando chego ao final metade da formação já está, de certa forma, ultrapassada, como é que eu vou conseguir ter uma posição, uma vantagem competitiva no mercado? Portanto, quem entra acaba por trazer conhecimentos muito mais recentes, muito mais atualizados do que aqueles que estão em contexto de trabalho e que não têm feito este percurso de upskilling e reskilling que muitos têm aqui falado. Portanto, eu diria que do ponto de vista teórico, vocês vêm com uma vantagem muito grande. Vêm também e são nativos digitais. Portanto, o digital para vocês não será um tema, seguramente, vocês estão muito preparados para isso. As empresas é que podem não ter a capacidade depois de trabalhar, de vos acompanhar e muitas vezes têm algum receio em contratar jovens, que não são todas, obviamente, aliás, há mais de 160 empresas que estão no Politécnico de Setúbal e, portanto, vocês vão ter seguramente uma empregabilidade a curto prazo, mas nem todas as empresas do mercado de trabalho são aquelas que vão estar na feira de emprego da ESH, não é? Portanto, o nosso mercado de trabalho é muito caracterizado por micro e pequenas e médias empresas e as empresas que vão estar na ESH são tipicamente médias ou grandes empresas muito consolidadas ou com cariz de inovação muito grande e são startups tecnológicas. Portanto, dar-vos nota de que compete-vos a vocês também tranquilizar as empresas, compete-vos também ajudar as empresas a trabalhar o digital. Para que realmente vocês consigam trazer para as empresas a capacidade de trabalhar remotamente, com recurso a ferramentas digitais e não estarem sempre a pensar que quem está presente, não é? O presentismo é que são os melhores trabalhadores e trazerem para as empresas o espírito de que consegue dar resultados também trabalhando em qualquer parte do mundo ou com ferramentas digitais ou não estando sentado ao lado da figura do chefe. Dar-vos nota também de que há um desafio muito grande que as empresas têm que assegurar e que vocês têm que ter alguma preocupação, algum cuidado em particular. Porquê? Porque quando nós trabalhamos de uma forma híbrida ou em remoto, há um grande risco de se ter longas jornadas de trabalho. E uma das preocupações que nós temos tido e sinalizado é de a transição do work-life balance para o work-life blend, em que há uma convergência, quase como uma sobreposição entre a vida pessoal e a vida familiar e a vida profissional, e a dada altura não é saudável, porque as pessoas podem inclusive estar a fazer as mesmas horas, as 8 horas, mas a forma como o fazem é durante uma jornada muito longa que pode começar de manhã e terminar muito tarde durante a noite, porque fazem interrupções, porque fazem pausas e não desligam e não fazem os descansos que deveriam fazer. O governo tem feito um trabalho fantástico, inclusive fomos um dos primeiros países a ter a legislação no sentido de evitar que o empregador vá interagir com os empregados, mas efetivamente pode ser curto. Porquê? Porque no contexto em que vivemos hoje em dia, há riscos acrescidos de ansiedade, stress, burnout e de blurring, no fundo, de foco, né, de falta de foco, e isto nem sempre é conseguido à conta do binómio entre empregador e empregado. Trazer aqui, já de seguida, e fazer aqui a ponto, vão perceber o porquê da desconexão dos trabalhadores. E este binómio de empregado e empregador, no fundo, traz-me aqui uma pergunta aqui. A desconexão dos trabalhadores será um direito ou um dever que deve ser assegurado, não é? E, de facto, isto tem convergido, mesmo em termos da própria legislação, para que seja um dever do empregador em garantir que o trabalhador tem que desconectar. O que me parece é que pode ser muito redutor e pode ser faltar aqui incluir outros stakeholders nesta visão, porque nós sabemos muitas vezes que quem está a impedir o direito a desligar são clientes, são colegas, são outros stakeholders que não necessariamente o empregador. E, portanto, é muito importante que vocês, quando entrarem no mercado de trabalho, consigam ter algum discernimento
consigam ter aqui uma capacidade de gerir a ansiedade, gerir o stress, porque hoje em dia há um nível de ansiedade muito grande na sociedade em geral, e o contexto em que vivemos de pandemia e agora numa questão de guerra não está a ajudar, não é? Cada vez que ligamos a televisão, vemos o telejornal ou ligamos uma app de notícias, nós temos níveis de ansiedade crescidos porque não vemos bons exemplos. Nós não vemos exemplos de inovação, casos de sucesso e, portanto, diariamente somos bombardeados com notícias que nos colocam em alerta máximo e preocupa muito esta necessidade das pessoas descansarem. E porquê? Porque a forma que as empresas terão de atrair pessoas será dando maior níveis de satisfação e de felicidade no emprego. E, portanto, eu espero que vocês possam trazer também algum discernimento, alguma capacidade também de gerir a ansiedade e o stress nas empresas. Um outro desafio que o mercado de trabalho tem é a questão da adaptabilidade entre o ambiente físico e o virtual. Quem defende o ambiente físico, de facto, não está muito preparado para gerir pessoas que estão a trabalhar remotamente. E depois, no outro lado oposto, as empresas que defendem as soluções de remote first também defendem que devem ter apenas um modelo de trabalho virtual e não ter um ambiente físico, porque defendem que o híbrido é a pior das soluções. Isto, no fundo, são os dois polos extremos, não é? Opostos, mas aquilo que nós temos vindo, desde inquéritos feitos a trabalhadores, desde estudos de sondagens que são feitos às empresas, é que aquilo que parece predominar são os ambientes híbridos. E o ambiente híbrido é um ambiente muito difícil de gerir, porque em parte temos pessoas que estão fisicamente a trabalhar, on-site, no local de trabalho, e depois temos outras pessoas que estão remotamente. E é muito exigente manter esta gestão. E por isso, espero que vocês tenham a capacidade de gerir o trabalho à distância e ter autonomia, vocês terem a capacidade de poder questionar o que é que podem fazer, de desenvolverem competências relacionadas com o pensamento crítico, com o pensamento reflexivo, para que quando vos é dada uma tarefa, vocês percebam qual é que é o objetivo, qual é que é o porquê, qual é a missão disso, para que dessa forma vocês consigam conhecer o processo. E cada vez mais sinto que as novas gerações questionam o porquê. Não é só o porquê em termos de purpose, de propósito, mas o porquê em termos do que é que se quer atingir. E, portanto, eu espero que vocês tenham esta capacidade de perguntar para que possam trazer mais valor acrescentado às empresas e que não se limitem a trabalhar numa tarefa de uma forma isolada, mas que sintam que estão a contribuir para um resultado. As empresas sabem disto, estão também a reajustar-se, mas isto demora muito tempo e eu espero que vocês também consigam ajudar as empresas nesse caminho. Um outro desafio tem relacionado com a necessidade de haver um uplift de lideranças e novos modelos organizacionais. Por um uplift de lideranças está relacionado com algo que nós vimos muito no contexto de pandemia, que foi a questão da microgestão. E de repente aquilo que nós vimos foi que os líderes estavam muito focados em ver o que é que as pessoas estavam a fazer e menos focados nos seus resultados, no outcome. E por isso é muito importante que vocês possam se focar naquilo que vos referia, no processo e no resultado. Por novos modelos organizacionais, queria-vos dar nota de que as lideranças estão a mudar e hoje em dia nem sempre é necessário uma liderança tradicional de que o mais senior é que vai assumir a responsabilidade por um projeto. Nós vemos hoje em dia modelos organizacionais que são conhecidos por sociografias ou por holocracias, em que as pessoas assumem papéis dentro de um grupo e que acabam por assumir o ownership, como dizemos nas organizações, sobre os resultados daquela área, os resultados da sua intervenção. E por isso, nós em algumas empresas, sobretudo empresas da IT ou empresas que têm práticas de gestão mais inovadoras ou mais agile, que é um termo que se fala muito hoje em dia e que talvez o João Rodrigues em seguida até é provável que possa falar um pouco sobre isso, vocês sintam que vão ser o owner e não sintam que vocês têm que ter a figura de um chefe ou de um líder. Vocês podem ser o líder do vosso trabalho, do vosso projeto. Então eu defendo muito isto, uma equipa eficiente é aquela que consegue ter pessoas capazes de assumir o ownership do seu trabalho e responder perante indicadores, perante dados resultados. Isto traz-nos aqui também oportunidades e, portanto, muito rapidamente, não vos vou falar nem amassar, porque já foi muito falado, a questão do upskilling e do reskilling.
comecem a apostar desde já, não esperem por ter 5 anos de experiência académica. Aquilo que eu sinto muito nos programas de mentoria e de workshops é que as pessoas por vezes não têm um hobby, não têm hábitos de leitura, não têm hábitos de colaborar fora do contexto da licenciatura. E esta lógica de colaborar com outras pessoas, ter outros projetos, seja em termos associativos, académicos, seja associativos em grupos desportivos ou outro tipo de organizações, podem ser muito importantes para isso. Dar nota também do networking. O networking é fundamental. Muitas das ofertas de trabalho, hoje em dia, não são publicadas. O que nós vemos publicado é aquele velho clichê do iceberg, é o que está à ponta do iceberg. Muitos dos processos de recrutamento não passam por anúncios de emprego. E, portanto, o networking vai ser fundamental ao longo da vossa vida, criar aqui uma rede de contactos, mas para isso é preciso dar. Okay? E muitas vezes o networking as pessoas acham que é só receber, mas é preciso dar muito de nós, sem estar à espera necessariamente de receber. O mundo depois um dia acaba por trazer-nos isso de volta, as pessoas têm a gratidão e vão trazer a reciprocidade de volta, mas é muito importante ter que dar primeiro. E, portanto, trazer-vos também aqui nota de uma coisa, que é a questão hoje em dia tudo é personalizável, né? O que obriga que nós tenhamos uma capacidade de flexibilidade de adaptação muito grande, e vocês quando estiverem no contexto de organizações, vocês vão ver que provavelmente vamos pedir uma determinada atividade hoje, e se calhar daqui a uma hora estão-vos a pedir para alterar, e se calhar daqui a um dia estão-vos a pedir uma coisa completamente diferente. O que é que isto exige? Uma coisa que talvez não falámos ainda hoje, que é o desaprender. Desaprender e voltar a aprender, e a capacidade de fazer isto de uma forma cíclica é extremamente importante. Porque aquilo que nós aprendemos hoje, daqui a 3, 4 anos, já estará obsoleto, então nós temos que ter esta capacidade de fazer o undo. E no fundo é erase, é o delete, é ter a capacidade de eliminar e aprender novos conhecimentos e novas competências. A simbiose entre humano e máquina. Dar-vos nota de que, hoje em dia, tem inclusive a ver uma transição naquilo que são a oferta na área do IT. Hoje em dia há soluções low-code, em que já não é necessário ter um conhecimento muito profundo em termos de programação, e também há tecnologia como os RPAs, os Robotic Process Automation, que fazem o trabalho repetitivo, monótono. Dar-vos nota de que, na minha empresa, por exemplo, nós tínhamos, durante 3, 4 dias, um grupo de 20 pessoas a trabalhar, 8 horas, a enviar declarações e fazer trabalhos repetitivos, que hoje em dia é feito numa noite, em poucos minutos, por uma máquina. Máquina digital, um processo de Robotic Process Automation, e que faz esse trabalho por nós. Portanto, vocês vão ter a capacidade de, quando entrarem no mercado de trabalho, de questionar o status, questionar o porquê de sempre foi feito assim, que é o maior entrave à inovação das empresas é sempre foi feito assim. Então é porquê que sempre foi feito assim? E há outra forma de fazer. E portanto, se vocês tiverem esta capacidade de perguntar, vocês vão ter a capacidade de perceber o que é que pode ser feito pela máquina e o que é que pode ser feito pelo humano. E o humano vai ter que ter sempre que existir na empatia, no relacionamento com os outros, seja nas novas lideranças. Portanto, há muitas funções para os humanos e o saldo, de acordo com vários estudos, é positivo, mas é preciso perceber o que é da máquina e o que é do ser humano. O tempo está a esgotar, dar-vos nota da questão dos nómadas digitais, é algo que parece também ser uma tendência e que pode ser uma oportunidade por não existirem barreiras nem fronteiras e nós podemos trabalhar por qualquer lado. Há países que estão a fazer um trabalho muito forte, inclusive em Portugal, por exemplo, algumas regiões como a Madeira está também a investir na atração de nómadas digitais. Nós cá dentro também podemos ser nómadas digitais. E porquê? Porque hoje em dia há uma grande mobilidade internacional e também pela questão de, que eu não tinha aqui, pensei que estava a passar para a frente, a questão do trabalho remoto. O trabalho de ser feito em qualquer lugar do mundo permite-vos estar hoje em dia em Portugal e trabalhar para qualquer organização e para qualquer geografia. Muito rapidamente estou aqui a recuperar uma cábula para vos dar nota de que este fim de semana procurava no LinkedIn, que é um local de eleição para procurar oportunidades de emprego, para fazer networking, etc. Existiam no fim de semana 3.755 vagas de trabalho remoto, 2.704 híbrido, o que significa que estes dois valores juntos estão a representar cerca de 25% das ofertas que o LinkedIn está a publicar. Portanto, há 20 mil presenciais,
e por isso 25% de ofertas híbridas e remotas é um número muito expressivo. No mundo, a situação não é tão expressiva, mas posso dizer que em 15 milhões de ofertas já há 1 milhão remoto e 420 mil híbrido. Portanto, parece-me que a questão do remoto e do híbrido é também uma oportunidade. Isto tem a ver também muito com esta questão da globalização que falava há pouco, das tendências, da questão da digitalização, o que significa que vocês podem trabalhar para empresas portuguesas remotamente ou ambientes híbridos, mas também para empresas estrangeiras a partir de Portugal. Muitos dos meus novos clientes são empresas estrangeiras que vêm para Portugal abrir os seus núcleos de desenvolvimento, de Global Shared Service para prestar para fora. Nem sequer é para vender. Não é para ter atividades de produção e de venda. Eles vêm cá para recrutar pessoas extremamente válidas que vão prestar serviços de apoio, serviços de shared services para o mundo, e por isso concluir apenas só dar-vos nota de que há também uma oportunidade, mas que é também um desafio da economia do sharing e da gig economy. É um modelo que me preocupa, porque se não estiver regulado e regulamentado, e tem havido algum esforço nesse sentido, pode provocar baixos salários e alguma precariedade, mas não deixa de, em algumas áreas, poder também dar alguma empregabilidade. Portanto, aqui é uma oportunidade, é um desafio, mas que não queria deixar de sinalizar, porque a dada altura este fenómeno também da uberização tem sido um fenómeno muito difícil de contrariar e a dada altura não conseguimos vencê-los, mas temos que os regular, temos que os torná-los mais humanizados e mais adequados à nossa realidade. E portanto o tempo já estará mais do que esgotado, apenas os meus contactos ficam disponíveis para qualquer questão, seja no decorrer desta sessão, seja depois a posteriori. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Francisco. Agradecer também aqui a participação em nome do Instituto Politécnico de Setúbal. Foi uma sessão muito, muito proveitosa. De seguida agora teremos também o João Rodrigues, o Dr. João Rodrigues, que nos falará nas práticas de organização antes, durante e pós-Covid-19. À semelhança dos nossos oradores, é também licenciado em Gestão de Recursos Humanos no Instituto Politécnico de Setúbal, é mestre em Políticas de Desenvolvimento em Recursos Humanos, tirou mestrado no ISCTE, conta com mais de 13 anos de experiência profissional e igualmente 13 anos de desporto federado, com também 3 anos de dirigente associativo, sendo que foi presidente da AES. É uma pessoa de pessoas, é extrovertido, com um grande sentido de humor, privilegia o trabalho em equipa, também uma das grandes componentes que nos falará na sua sessão, num ambiente alegre e inovador. Em 2018 criou a área da People and Culture na OBEI Portugal, onde assume o papel de diretor cooperador de gestão estratégica de pessoas e marcas. É um adepto da união do marketing e da gestão de pessoas, um conceito que acredita que vai continuar a revolucionar o mercado de trabalho através da continuada aposta no Employee Branding, e Employee Experience. Portanto, se preocupa com o que o rodeia e com o bem-estar das pessoas no geral, pelo que tenta, através da sua liderança, ser um agente ativo na melhoria contínua do mercado de trabalho, através do foco nas pessoas e nas suas necessidades, defendendo que as marcas são sempre o reflexo das suas pessoas. Portanto, quando quiser, João Rodrigues falar. Obrigado, Rui. Bom dia a Obrigado. todos. Mais uma vez, e como é óbvio, começar por agradecer o convite e dizer que é sempre um prazer estar aqui, em casa, neste momento literalmente, mas o IPS para mim é e será sempre também a minha casa, portanto agradecer a todos, os intervenientes, não só de hoje, mas de sempre, e desejar que esta Semana da Empregabilidade seja mais uma vez um sucesso naquilo que já é de facto um evento de referência no mercado académico em Portugal. Muito bem, então eu vou, e tenho a sorte de, antes de mim terem falado, pessoas com muita capacidade e muita qualidade naquilo e muito conhecimento daquilo que falaram, e portanto isso já ajuda, e eu vou tentar trazer aqui uma visão um bocadinho talvez mais centrada, mais prática naquilo também que é a realidade que eu e a OBEI Portugal temos vivido, para que com isso possamos fechar aqui este ciclo de transmissão de conhecimentos que podemos trazer a cabo. E a verdade é que, tal como a Paula e o Francisco diziam, o mundo está em constante mudança. E a verdade é que a grande lição
eu retiro e que tenho retirado e que tenho tentado também transmiti-la sempre que falo sobre o tema, sobre tudo isto que a pandemia nos trouxe, é que veio realçar ainda mais o papel das pessoas, do ser humano no mercado de trabalho, da nossa importância, e a verdade é que, como podem ver aqui em cima, atrás de mim, o statement de comunicação da OBEI que trouxemos para cima da mesa em 2019 e sobre o qual me debrucei durante um ano inteiro de 2018 para tentar entender como é que deveríamos comunicar melhor a nossa marca também a toda a gente, e a verdade é que chegámos a este statement do ser inovador é humano. Foi exatamente a pensar nisto, e infelizmente e inesperadamente o mundo acabou por nos dar razão. Eu tenho aqui um pequeno vídeo que vou já partilhar convosco, que mostra o manifesto de onde veio este ser inovador é humano, mas a verdade é que por muito que nós possamos inovar em termos tecnológicos, em termos de ferramentas, etc., essas vão estar constantemente a ficar obsoletas. E é o ser humano que se reinventa diariamente e que luta contra todas estas inesperadas situações. É no ser humano que reside, de facto, este poder de inovar, de se adaptar constantemente, desta resiliência que também falaram há pouco, e ao estarmos em constante transformação e adaptação, vamos continuar certamente a inovar, a gerir, a tomar decisões e a executar ou a programar uma máquina ou uma tecnologia para executar determinada tarefa. E, portanto, tudo isso nos leva a crer que, é verdade, vão terminar algumas funções, como dizia a Paula, e muito bem, vão surgir outras, e acima de tudo, para quem hoje está ainda no mundo académico, e eu acho que o Francisco também dizia isso, estaremos sempre, portanto, se não for hoje é amanhã, mas todos nós precisamos de estudar constantemente. Há várias formas, como é óbvio, de o fazer, mas temos de ter consciência disto. Hoje as coisas mudam tão rápido que se nós pararmos o nosso ciclo de aprendizagem, rapidamente ficamos também à margem daquilo que é o mercado de trabalho e as suas necessidades, e portanto vocês que estão ainda a estudar devem fazê-lo de forma a pensar sempre no estudo como uma base que vos vai suportar para aquilo que vierem a fazer no futuro. Porque por muito que vocês tenham ideias do que vão fazer, não quer dizer que isso seja, de facto, aquilo que vai acontecer, porque pelo meio do caminho nós vamos encontrando muita coisa que nos apaixonam, por exemplo, e que nos levam a mudar o rumo. Eu, por exemplo, falava há pouco disso, estudei gestão de recursos humanos, mas o marketing para mim sempre foi uma paixão. E eu encontrei forma de unir os dois naquilo que fazia, porque o mercado também assim o exige. Mas, ou seja, nós não temos que nos fechar numa redoma, digamos assim, e fazer apenas uma coisa se não for isso que nós queremos. Tal como se tivermos uma paixão por uma função mais técnica, mais monotarefal, digamos assim, também o podemos vir a fazer certamente, desde que procuremos e lutemos por esse mesmo objetivo. Mas daí a tal necessidade de uma preparação tão robusta, e aí acho que o ensino politécnico tem de facto muito a trazer ao mercado de trabalho também, a preparação que nos proporciona ao nível das bases com que arrancamos, por exemplo, os nossos cursos, é extremamente vantajosa e revela-se muito depois no dia-a-dia, nas empresas também, todas aquelas disciplinas basilares que vamos tendo no primeiro ano de curso, por exemplo, pelo menos na minha altura foi isso que eu senti sempre que fazia muita diferença, mas mais uma vez, até no ensino superior, o que faz a diferença são as pessoas, e eu gostava de me focar muito nisso. O que faz a diferença, por exemplo, da experiência que eu tive no Instituto Politécnico de Setúbal, claramente foram as pessoas, os meus colegas, os professores, e eu não me canso de dizer isso, todos os funcionários, docentes e não docentes, marcaram a minha experiência, o tal employee experience que hoje se fala nas empresas. Vocês que estão a estudar, pensem no vosso student experience, e é isso de facto que define as marcas, e se o Instituto Politécnico de Setúbal hoje é a marca que é, advém de facto da experiência que tem proporcionado a todos os seus clientes internos, digamos assim. E isso espalha-se para fora e vai atrair novos talentos, neste caso novos estudantes que queiram estudar, novos professores que se queiram juntar a esta equipa e todos os outros funcionários que reforçam de facto a qualidade do ensino, a qualidade da experiência que toda a gente depois vai ter. E isto é também muito daquilo que eu estou a começar por aquilo que não mudou.
isto não mudou este foco, que a inovação vem das pessoas. E isto o que é que quer dizer? Que nós temos é que preparar as pessoas para a mudança. Basicamente a pandemia teve várias consequências, a meu ver as consequências foi mais ao nível daquilo que é a forma, o formato de chegar aos objetivos, porque o objetivo é o mesmo, o propósito das organizações deve-se manter o mesmo e eu vou centrá-lo, como é óbvio, nas pessoas, porque na Oway é isso que fazemos também, estamos muito centrados nas pessoas, porque o resto nós sabemos que é volátil. Reparem que nós somos uma consultora de tecnologias de informação, trabalhamos com centenas, talvez, de tecnologias diferentes, nos adaptamos ao mercado de acordo com aquilo que são as necessidades dos nossos clientes, mas nós temos plena consciência que daqui a 10 anos, se calhar estamos a trabalhar com 10 portanto com centenas de outras tecnologias e que as que hoje trabalhamos já poucas sobrevivem, mas a verdade é que as pessoas se calhar vão ser as mesmas e nós vamos transformar-nos, vamos adaptar-nos, vamos desenvolver-nos de forma a dar resposta a isso mesmo. Então o que nós fizemos durante este período de pandemia, e para falar do durante a pandemia, foi no fundo muito rapidamente tentarmos adaptar-nos e tentar que o investimento em esforços para chegar às pessoas fosse o mesmo, mas com um formato um bocadinho diferente. E, portanto, mudámos aqui um pouco o conteúdo, mas fizemos inúmeras coisas para tentar proporcionar às nossas pessoas a melhor experiência possível. Não querendo chover sobre o molhado, porque já se falou muito, aquela necessidade logo de quem não tinha portátil e tinha um computador físico de mesa, por exemplo, ter logo que ter um computador portátil, tudo isso, não iria tanto por aí. Gostava de vos dizer é que aquilo que fizemos, mais uma vez, foi tentar inovar e encontrar formas giras de chegar até às pessoas e que as pessoas se sentissem, de facto, valorizadas e acompanhadas. Fizemos coisas como, e muitas empresas o fizeram, como é óbvio, enviar alguns mimos para a casa dos nossos colaboradores para que eles se pudessem sentir mais confortáveis, mas ao mesmo tempo também acarinhados. Fizemos muitos outros desafios que levavam as pessoas a ser criativas dentro de casa e sair da zona de conforto. Por exemplo, criámos um programa de Natal na altura, que foi o Oway Got Talent, onde basicamente convidámos todos os nossos colaboradores a mostrar os seus talentos. Foi espetacular, houve de facto participações muito boas, houve prémios, mas acima de tudo houve muito envolvimento e é este tipo de pequenas coisas que trazem de facto depois aquela mística, e quando eu digo que as pessoas ou as marcas são as pessoas que as representam, é exatamente assim que construímos uma marca, através daquilo que é a vivência e a imersão das pessoas dentro das marcas e acima de tudo da cultura que define a marca. Construímos, por exemplo, e gravámos um hino da empresa que traça todo este período que passámos também, porque a verdade é que é nos períodos difíceis muitas vezes que nós conseguimos fortalecer a união que temos com as equipas, com as pessoas e relativamente à nossa cultura. Criámos um programa de bem-estar, criámos corridas virtuais, criámos eventos de humor a que as pessoas assistiram e que interagiram, criámos um programa de rádio subejamente conhecido, a Prova Oral, com o Fernando Alvim, fizemos e gravámos-lo nos nossos escritórios para que toda a gente depois pudesse ver, mas com todos os cuidados de segurança. O que eu quero dizer com isto é que nem a pandemia trava aquilo que é a nossa capacidade de inovar, de criar e de mostrar o caminho, mostrar o tal propósito. A verdade é que nada substitui, como é óbvio, a interação pessoal e social, isso todos percebemos, mas sendo mais relevante o propósito, quando temos o propósito bem definido, adaptamos o processo e as táticas. Isto é como aquele treinador que sabe que quer ganhar o jogo, tem que adaptar o sistema de jogo com que está, face àquilo que é o adversário, face àquilo que são as ausências que tem na equipa e tudo mais. Portanto, é nisto que temos sempre que nos centrar. O objetivo mantém-se, vou mudar o sistema de jogo, vou adaptar, mas junto com a minha equipa. Eu costumo dizer uma coisa e que eu acho que nunca fez tanto sentido, que é, eu posso não saber para onde é que, ainda posso não saber para onde é que vou, mas eu tenho que saber com quem é que eu quero ir. Porque se eu souber com quem é que eu quero ir, não interessa muito as barreiras que eu vou encontrar, eu sei que as vou ultrapassar. E este sentido de pertença, este sentido de união entre as equipas, eu acho que transformou muito esta experiência do Covid, mas a verdade é que fomos obrigados a mudar radicalmente e todos fomos empurrados para casa, digamos assim, para o teletrabalho. E agora falando um pouco do futuro, na minha ótica e na ótica da Oway, não fazia sentido, depois de 2 anos de aprendizagem, voltarmos atrás e desperdiçarmos tudo aquilo que aprendemos.
Então, o que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, nós na OBEI transformámos-nos em adeptos do Smart Working. E o que é isto do Smart Working? Basicamente, consiste em adaptar o local de trabalho de forma inteligente àquilo que eu preciso de fazer. No fundo, foram definidos 3 pilares do Smart Working, que são os resultados, o bem-estar individual e a cultura, que tem muito a ver também com o bem-estar coletivo. E foi criado este mote e esta máxima, que é máxima liberdade, máxima responsabilidade. Cabe a cada um saber o que precisa de fazer e onde faz mais sentido fazer aquilo que é preciso ser feito, ok? E cabe ao próprio também, sempre que possível, definir esse local. Por outro lado, como é óbvio, nós sabemos que a liderança é essencial para que os valores e os interesses coletivos não se percam. O que é que eu quero dizer com isto? Nós transferimos, se nós formos capazes de individualmente encontrar uma secretária para nos sentarmos em casa que às vezes não existia, ter os filhos a correr à nossa volta e nós estarmos a trabalhar e a produzir resultados que foram aparecendo e em que a produtividade não só se manteve, como em muitos casos aumentou. Então, não era, na minha ótica, justo, não era correto nós agora dizermos às pessoas que, bom, acabou a pandemia, agora vai voltar tudo a ser como antes, tudo para o escritório e vamos embora. Quando, na verdade, passar, eu chamo-lhe o ponto A, portanto, que foi o ponto que fomos obrigados a fazer toda a gente ir para casa, o ponto C seria voltar a pôr toda a gente no escritório como eram antigamente, sem experimentar o B. E o B é, ok, agora temos aqui uma possibilidade fantástica, que é manter o A, portanto manter o teletrabalho e o formato de trabalho que fomos obrigados a adaptar em casa, tirando uma outra exceção de pessoas que têm mesmo de trabalhar fisicamente no escritório, e vamos então passar para o B, que é ter esta possibilidade de manter isto, mas com a possibilidade também de ir ao escritório sempre que queremos e sempre que for necessário. Há pouco o Francisco falava daquela questão do próprio espaço de trabalho em si, que está a viver neste momento alterações. No caso, por exemplo, da OBEI, a equipa que habitualmente trabalha, portanto, a nossa equipa de gestão que habitualmente trabalha nas nossas instalações, já temos mais pessoas do que postos de trabalho instaurados. Portanto, aquilo que nós precisamos neste momento é de ir entendendo e medindo o pulso àquilo que é a intenção de regresso ao trabalho e quem quer regressar ao local de trabalho, assim é que é, em que modelo é que eu quero fazer. Isto porquê? Porque o Smart Working, na nossa ótica, é totalmente diferente, por exemplo, do 100% remote, ok? E porquê? Porque o Smart Working não define uma única forma de atuar, mas sim um mindset. O que define é um princípio, um objetivo, que é dar total autonomia, flexibilidade, liberdade para que as pessoas decidam onde é que devem desempenhar a sua, não a função em si, mas determinada tarefa. Porque há tarefas, como é óbvio, que têm um impacto muito maior se forem feitos em casa. Outros têm que ser feitos no escritório. Nós sabemos disso. Então, é no fundo chamar as pessoas para que sejam suficientemente responsáveis por garantir que este mindset se pode manter vivo e duradouro. Ou seja, cada um de nós, portanto, se eu for suficientemente consciente, responsável, autónomo e flexível ao ponto de perceber que tenho que trabalhar onde eu for mais produtivo para garantir o quê? Para garantir que vou ter resultados, para garantir que o meu bem-estar pessoal, profissional está assegurado, portanto, que eu me sinto bem, e também para não interferir com a cultura da empresa, antes pelo contrário, para contribuir para uma boa cultura. E eu sei que se me isolar, se deixar de falar com os meus colegas, se deixar de participar, eu vou estar a afetar grandemente a cultura. Então eu tenho que ser consciente o suficiente para entender isto. E eu acho que isto é de facto o futuro. O futuro é, tal como, e lembro-me perfeitamente porque passei por ele, o processo de Bolonha no mundo académico trazia aquela ideia de que tem que haver uma parte em que o estudante tem que ser mais autónomo e tem que fazer trabalho fora de aulas, digamos assim, estudar e fazer trabalhos, etc., muito mais fora de aula do que apenas na aula. Neste momento, eu diria que este modelo do Smart Learning é muito isto.
trazer para cima da mesa a importância que cada um de nós tem, sendo responsáveis de fazer durar um modelo que se mostrou fazível durante um período tão conturbado como foi o período, ou é o período pandémico. E, portanto, o que é que nós estamos a fazer para que isto resulte? Ou o que é que já fizemos? Criámos uma app, por exemplo, ligada, que é o Office Booking. Basicamente, o que estamos a convidar as pessoas a fazer é, sempre que querem ir ao escritório, devem ir à app e fazem uma marcação, reservam o local, o posto de trabalho, reservam o lugar de estacionamento, por exemplo, reservam a sala onde vão ter que fazer uma reunião e, portanto, com isto dar alguma organização ao modelo e com isto também garantir o quê? Que tenho o número de pessoas limitado que o meu plano de contingência Covid me permite ter. Vou-vos dar um exemplo. Eu tenho frações, digamos assim, de escritório em que, para já, ainda só estou a deixar que estejam lá 15 pessoas de cada vez. Mas isso não tem que inibir a ida das pessoas ao escritório, antes pelo contrário, as pessoas até se sentem mais seguras. Então, o que nós temos feito, aí sim, é, por exemplo, aumentar, para além desta app para organizar o trabalho, estamos a aumentar budgets, por exemplo, para momentos lúdicos e de interação. Ou seja, o que prevemos este ano é gastar mais dinheiro com momentos como almoços, jantares, team buildings, festas, etc., sabendo também de antemão que provavelmente não vou poder fazer os eventos como fazia antes com 600 ou 700 pessoas. Ainda é uma incógnita se eu vou conseguir fazer. Talvez tenha que fazer em grupos mais pequenos. Por exemplo, posso-vos dizer que lancei a semana passada, eu e a minha equipa, um evento de regresso ao local de trabalho por parte das equipas de gestão, ao que chamamos de Blind Fridays. E o que é que são as Blind Fridays? Se eu sei que posso ter 15 lugares ocupados no meu escritório, o que eu fiz foi convidar 15 pessoas, de forma blind, ninguém sabe quem é que são os outros que vão, mas só sabemos que a pessoa, enviamos um convite individual para cada uma dessas 15 pessoas, que foi convidada a estar no escritório para, durante a sexta-feira passada, trabalhar esse dia no escritório. A empresa paga o almoço para que possa haver no fundo, uma reunião ao almoço entre todas essas 15 pessoas, e quando terminou o trabalho foram para uma happy hour num bar perto da empresa, também com todas as condições de segurança, onde foram beber umas cervejas, petiscar, etc., em conjunto, e foi um momento espetacular. Ainda hoje recebi já várias mensagens a agradecer pelo momento, porque foi a oportunidade de algumas pessoas conhecerem presencialmente que ainda não se tinham conhecido, de outras se reverem que não se tinham visto, e acima de tudo nós usámos um elemento muito importante que é o escritório. O escritório é um local extremamente sagrado para a cultura de uma organização e não deve agora de repente desaparecer só porque sim. Ele vai a ganhar novos contornos, novas dinâmicas, e nós temos que ser capazes, enquanto líderes, por isso é que eu falava, não vamos deixar tudo nas mãos, como é óbvio, das individualidades. Enquanto líderes temos que ser capazes de criar uma estratégia de aproximação das pessoas ao escritório e de perceberem que as idas ao escritório são extremamente importantes, digamos assim, são extremamente revigorantes, porque esta ligação, eu costumo dizer também na brincadeira que é, atenção, não foram 2 anos que apagaram as dezenas de anos anteriores em que se explorou de facto este conceito de escritório e do trabalho em grupo, e vocês enquanto estudantes sabem disso, os trabalhos de grupo, a importância que têm juntar-se com os colegas e não tanto apenas trabalhar à distância, que é, olha, tu fazes esta parte, eu faço esta, no final juntamos e está feito. É muito importante por vezes reunirmos e trabalharmos juntos, e é isto que nós estamos a tentar trazer. Mas esta é a minha convicção. Em vez de eu dizer às pessoas, olha, meu amigo, tu no dia X, à hora Y, tens que estar no escritório para trabalhar presencialmente. Eu estou a fazer o contrário. Eu estou a convidá-lo para um momento diferente, para ele experienciar uma coisa. Atenção, eu tenho colegas que estavam desse lado há muito pouco tempo, são recém-licenciados, estão a trabalhar agora e nunca trabalharam presencialmente, porque foram contratados durante a pandemia. Então, eu tenho que ter também a empatia, digamos assim, e a consciência de que estas pessoas estão num momento importante de adaptação, de conhecerem o que é trabalhar no escritório. Ao eu criar estes momentos mais descontraídos, digamos assim,
que são um mix com a parte mais profissional e laboral que foi tida neste próprio dia, porque houve uma jornada de trabalho que foi feita, mas foi complementada com alguns aditivos proporcionados pela empresa para que a pessoa se sinta bem e perceba todo o potencial que um escritório tem e que o trabalho em grupo, ou seja, num ambiente corporativo e rodeado de pessoas, tem também na nossa vida. E, portanto, aquilo que nós acreditamos é neste smart working, na inteligência, e como é óbvio, eu tenho colegas que têm que ir quase todos os dias ao escritório. É óbvio que sim. Temos depois também, e eu estava a falar aqui muito mais das equipas de gestão, temos as nossas equipas técnicas, não é? Que é o grande volume e o grande número de pessoas que temos na empresa são equipas técnicas que, portanto, os nossos programadores, etc., os nossos consultores da IT, que muitas vezes estão aqui também dependentes do tipo de projeto onde estão a trabalhar. Por exemplo, eu digo muitas vezes isto, eu tenho colegas que estão a trabalhar em projetos de nearshore, portanto a trabalhar para projetos internacionais, para clientes que estão fora de Portugal. A pessoa estar a trabalhar em casa ou num escritório, em termos técnicos, é exatamente a mesma coisa. Mais uma vez, o que é que vai mudar? A experiência. Isto porque, atenção, há muita convicção de que o teletrabalho é fantástico e é a melhor coisa do mundo. Eventualmente para muitas pessoas. Há outras pessoas que mesmo em período de teletrabalho obrigatório nos pediram, por favor, para ir para o escritório, porque não conseguiam trabalhar em casa, por motivos diferentes, ou por motivos familiares, ou por condições do foro mesmo, da sua própria concentração, que não conseguiam encontrar forma de se concentrar, ou pelas condições da casa. Muitas foram as razões que levaram as pessoas a não se darem bem com o teletrabalho, a não quererem o teletrabalho. E agora a pergunta que eu deixo, e o desafio que eu deixo para todos que estão a ouvir, mas para futuros empregadores até, é: porque é que eu hei de desperdiçar talento e pessoas boas com uma imposição de que quer as pessoas a trabalhar no escritório X dias ou X horas, etc., se eu conseguir os 3 pilares que eu defini há pouco: resultados, cultura e bem-estar. Portanto, se eu tenho as pessoas bem, se eu tenho uma cultura forte, unida, boa e com tudo aquilo que nós pretendemos, e se tenho resultados operacionais, portanto, se tenho lucro, se tenho todos os resultados que eu me propuser atingir, porque é que eu hei de mexer nisso? Por uma convicção de que, até mesmo, atenção, e eu queria deixar esta nota, fala-se hoje muito em modelos híbridos, e eu gostava de deixar esta nota que um modelo híbrido entre trabalho presencial e trabalho não presencial, digamos assim, trabalho remoto, mesmo um modelo híbrido pode tornar-se um modelo rígido, ok? Isto tudo nos mostra, portanto, todo este passado que nós estávamos aqui a falar nos mostra que nós temos uma capacidade muito grande de nos adaptarmos. E aquilo que agora parece uma coisa extremamente revolucionária, que é trabalhar 3 dias em casa, 2 no escritório, passa rapidamente a um modelo rígido e que as pessoas se vão sentir presas. Eu tenho que trabalhar 3 dias no escritório e 2 dias em casa. Ou seja, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, as pessoas vão se sentir já novamente presas a este modelo. E daí a minha visão levar-me sempre para este modelo totalmente open mind, que é: não, vamos deixar as pessoas adaptarem-se. Sabem porquê? Porque aquilo que se vai percebendo já rapidamente é que eu vou ter pessoas que vão 5 dias por semana ao escritório. E que, mesmo que eu lhes dissesse que o modelo era híbrido, elas iam querer ir 5 dias por semana ao escritório. E vou ter aquelas que preferem nunca ir ao escritório. Mas, mais uma vez, cabe ao líder, e vou-vos dar um exemplo, mais uma vez, pessoal. Eu, para a próxima terça-feira, dia 15, convidei toda a minha equipa para um get-together no escritório. Convidei-os a todos para irmos trabalhar todos para o escritório nesse dia. À terça à tarde nós temos uma reunião de equipa de acompanhamento de projetos, vamos fazê-la presencialmente. Convidei a equipa para almoçar. E, portanto, vou querer passar o dia inteiro com a minha equipa. E as pessoas aceitaram imediatamente e disseram: boa, pá, já tenho saudades, etc. Ou seja, nós temos que, enquanto líderes, ir também puxando pelas pessoas para lhes mostrar a importância, de facto, de haver um equilíbrio
também do próprio modelo, para que ele possa de facto ser considerado um modelo smart, um modelo inteligente que se adapta às várias necessidades. Eu, como líder, como é óbvio, tenho necessidade de estar com a minha equipa, mas também posso-vos dizer, como líder, tenho muita necessidade de fazer teletrabalho e de estar em casa. A minha equipa, e agora para terminar também, dizer que na minha equipa, e o meu caso, a minha equipa já fazia teletrabalho antes da pandemia, mas lá está, era um modelo um bocadinho mais rígido. O que é que eu tinha? Tinha um dia por semana para cada pessoa, podia ser feito em teletrabalho, e tinha dias específicos, só podia ser de terça à quinta-feira. E a equipa depois, entre duplas, digamos assim, dizia, ok, olha, para a semana dá-me jeito de terça, ok, então vai, eu fico quarta. E iam-se revezando, portanto isto já existia, já havia alguma flexibilidade, mas, como é óbvio, não tanta como é hoje. E a verdade é que eu tive pessoas da minha equipa, tenho uma colega, por exemplo, que mal começou a pandemia, que me perguntou, ok, João, com esta pandemia, como está a correr tudo bem, eu estou à procura de casa e vi uma casa que adorei em Almeirim, que é a minha zona de residência familiar, digamos assim, a pessoa estava a viver mais perto de Lisboa, perguntou-me logo, achas que pelo menos 2 dias por semana vamos ficar no futuro em casa, a poder trabalhar em casa? É porque se for assim eu prefiro comprar casa lá. E a verdade é que eu percebi que aquela pessoa estava decidida a comprar casa lá. O que é que poderia acontecer, e só para vos dar esta ótica também, eu mais tarde ou mais cedo eu iria perder aquela pessoa se eu não abrisse o espectro, se não desse também esta margem de análise mais cuidada àquilo que são as várias e diferentes necessidades que as pessoas têm. Para concluir, então, o que é que muda após Covid? Eu acho que vamos ter um mercado em que a flexibilidade, a autonomia, a tolerância ao erro, a descentralização de poder e de tomada de decisão, a definição de metas e de objetivos cada vez mais focados, vão fazer parte do nosso dia-a-dia. Esta flexibilidade é necessária. Tudo isto veio demonstrar que as coisas mudam de uma maneira muito, muito rápida e que às vezes aqueles modelos de gestão muito pensados, trabalhados ao pormenor, visões a 5 anos, a 10 anos, sinceramente cada vez isso vai existir menos. Como é óbvio, é preciso uma estratégia de longo prazo, sem dúvida nenhuma, mas como eu dizia há pouco, nós devemos nos focar em estratégias que olham a grandes objetivos, sabendo que rapidamente podemos ter que mudar a tática para chegar a esses grandes objetivos. E portanto, acho que sinceramente, para a gestão de pessoas, o que vai mudar é que as empresas vão perceber que os momentos sociais são muito importantes e, portanto, vai haver uma libertação necessária de maior budget para isso, para esses momentos. Acho que vai ser mesmo importante. Tem que haver maior investimento em formação, não só técnica para aumentar a autonomia, mas como, e não me quis repetir, como dizia o Francisco e a Paula, formação comportamental ao nível daquilo que é a inteligência emocional. Vocês que vão entrar no mercado de trabalho, acreditem, a formação técnica, nós empresas temos capacidade para vos providenciar. Agora, a formação comportamental, aquilo que vocês estão a fazer neste momento da vossa vida, o voluntariado que façam, as experiências que vão tendo na vossa vida, porque viajaram, porque fizeram Erasmus, porque se envolveram em iniciativas no mundo académico, como uma associação de estudantes, como uma tuna e tudo mais, todos esses momentos vão ser absolutamente essenciais para a preparação daquilo que vocês vão ser enquanto profissionais, porque é isso que as empresas não vos vão conseguir dar. As empresas vão vos conseguir proporcionar ferramentas de trabalho, vão-vos dar formação técnica, mas a parte da vossa experiência pessoal, da vossa vida, a vossa vertente académica, só vocês é que podem realmente trilhá-la e, portanto, não se escondam, vivam ao máximo este momento que estão a ter a possibilidade de viver e isso vai jogar a vosso favor para quando chegarem ao mercado de trabalho conseguirem ter também uma melhor performance, melhores resultados e, como é óbvio, serem felizes, porque se há coisa que a pandemia nos mostrou também é que de facto, há coisas muito mais importantes do que ter um horário de trabalho para cumprir. É importante que o trabalho seja para gerar valor, que façamos coisas que nos dão algum gozo. Como é óbvio, vamos sempre fazer coisas que gostamos menos, isto é muito importante também que toda a gente tenha isso em consciência, mas devemos de facto focar-nos em criar valor. As marcas, de facto, têm que cada vez mais ser humanizadas, os processos humanizados, e nós temos que nos focar também em marcar as empresas e marcar os outros
de forma a podermos ter uma experiência galvanizante para aquilo que é a nossa vida e fazer disto que tem que acontecer, que é trabalharmos, ganharmos dinheiro, fazer disto uma coisa que vale a pena e não apenas algo que tem que ser feito, mas sim algo que de facto vale a pena. Portanto, volto-vos a dizer, se nos focarmos em bem-estar, cultura e resultados, estaremos a cuidar das nossas pessoas e isso será meio caminho andado para, como se disse muitas vezes durante a pandemia, ficar tudo bem. Obrigado a todos. Obrigado, João, foi uma excelente intervenção. Aqui também agradecer novamente a sua presença. Feitas aqui as três intervenções e as três apresentações, aliás, eu abriria agora aqui um espaço com cerca de 5 minutos para perguntas também de quem nos assiste, talvez partilhar experiências, não sei, lanço aqui o repto para a nossa audiência. Não sei se, entretanto, chegam aqui algumas perguntas, alguns comentários. Enquanto as pessoas também, eventualmente, pensam, se tiverem questões, também gostaria só aqui de relembrar que entre as 13 e as 4h30 teremos uma conferência chamada, uma palestra, Socorro, estou prestes a acabar o curso e parece que nada sei, que eu acredito que seja uma questão que inquieta muitos dos que nos assistem, muitos estudantes, outros também recém-licenciados. Portanto, relembrar-vos também que será uma conferência bastante profícua. O António José Almeida está a pedir a palavra. Posso só, antes de mais, bom dia a todos, agradecer a partilha da Paula, do Francisco e do João, e gostava só de vos pedir que, se for possível, que explorassem um bocadinho esta ideia final que o João deixou, que o João Rodrigues deixou, que é de que, se calhar, a responsabilidade da academia é, sobretudo, formar boas pessoas e não necessariamente a questão de saberes técnicos imediatos, não é, de utilização imediata, que isso as empresas têm práticas muito diferenciadas, tecnologias diferenciadas e provavelmente estão muito mais aptas a fazê-lo do que nós. Até onde é que isso pode chegar? Aliás, isso entrecruza-se com o título da conferência da tarde, portanto, de alguma forma, creio eu. Gostava, se for possível, que explorasse um bocadinho isso. Obrigado, um abraço. Hein? Eu não sei se posso começar. Antes de mais, é tão bom vê-lo, professor António Almeida, é mesmo bom vê-lo. Adoro a imagem que tem de fundo, adoro. E, portanto, identifico muito com ela, mas eu acho que é uma questão muito relevante e acredito, dando uma visão muito pessoal, que cada vez mais é um trabalho em conjunto, ou seja, eu não acredito que deva existir uma separação entre a academia e a empresa, eu acredito que cada vez mais devam trabalhar em conjunto, até porque a empresa não pode substituir a academia e acho que pode complementar na preparação, que há pouco o João e o Francisco também falavam, das competências que hoje chamamos de soft, não é? Mas que cada vez são mais as power skills quando olhamos para o futuro e para esta transformação do mercado. Portanto, eu acredito que deva cada vez mais existir uma confluência entre a visão da academia, a preparação que as escolas superiores, as faculdades fazem dos seus alunos. Esta preparação é fundamental, ainda hoje ouvíamos o secretário de Estado dizer que é a base de tudo, não é? Portanto, é a construção para o futuro, mas se puder existir cada vez mais um diálogo e uma participação e uma partilha entre a academia e a empresa, combinando motivações e combinando valores, e combinando linguagens, se calhar acredito que possamos contribuir em conjunto cada vez mais para estas novas gerações que estão a entrar no mercado de trabalho, porque uma das coisas que estamos a aprender, nós empresas, e espero não cometer nenhuma inconfidência, mas ia trocando aqui mensagens com algumas pessoas que estou a encontrar
neste painel, nós, empresas, também não podemos pensar que estamos isoladas, ou seja, vai ser com base na partilha de experiências e de saberes que acredito que vamos conseguir construir um futuro e um mercado de trabalho cada vez mais transparente e aberto para quem entra. Portanto, eu diria que é isto, uma combinação entre a academia e a empresa que cada vez mais produtiva. Olá, viva, professor. Seguindo aqui a ordem, tomo a liberdade de dirigir umas palavras. Em primeiro lugar, é sempre um gosto, um prazer enorme revê-lo. Sabe que é uma referência, já o escrevi há pouco, mas já o sabia antes. Há pouco, quando falava para as nossas pessoas que aqui estão sobre as competências do futuro, aquela atitude, a questão do pensamento crítico, pensamento reflexivo, lembro perfeitamente de conversas de corredor e de gabinete com o professor António Almeida sobre o Kuhn, sobre o pensamento reflexivo, e ele dizer, aliás, ele que me apresentou o Kuhn, não é? Portanto, vá lá à biblioteca que estava lá um livro sobre pensamento reflexivo muito interessante. E, portanto, já naquela altura, pronto, eu tinha assim esta vontade de desenvolver algumas competências que são soft skills, portanto, relacionadas com o pensamento crítico e reflexivo, para o questionar as coisas, não é? Ou não tomar nada como garantido. Hoje em dia fala cenário planning, mas podemos buscar outros conceitos, outros jargões. Enfim, houve outros professores, já podia citar aqui a Maria Amélia Marques, por exemplo, também naquela atitude muito de questionar, o meu também querido professor também João Cordeiro, também que me acompanhou ali numa fase também muito crítica, também inclusive da minha vida pessoal. Enfim, há inúmeros professores que podia agora aqui citar, mas para dar nota de que hoje em dia não me recordo do que é que dei em métodos quantitativos, não estou muito preocupado do que é que falei numa disciplina qualquer muito específica. Se formos falar aqui de business ou de empreendedorismo, foi interessante, obviamente, mas de facto aquilo que nos marca é a capacidade de questionar, é a capacidade de refletir, de pensar, a capacidade de queremos ser empreendedores, inovadores, que aí, em boa verdade, a cadeira de empreendedorismo trazia isso. Dar nota também de uma coisa, concordo plenamente com o que a Paula Lampreia disse em termos da simbiose entre empresas e a escola, mas também estamos aqui também a deixar de fora, e eu queria trazer as famílias, não é? Portanto, as famílias têm um papel muito importante na construção dos seres humanos enquanto adultos, enquanto pessoas, e muitas vezes a escola acaba por ocupar o espaço da família porque as famílias estão ou algo desconstruídas ou algo a viver a impossibilidade do direito à desconexão, não é, que nós vivemos hoje em dia, mas em boa verdade a nossa formação enquanto seres humanos devia começar na família, começar em casa. A escola devia ter esta capacidade de nos pensar enquanto profissionais de futuro, nesta lógica da sustentabilidade, e dar-nos competências que possam ser transferíveis para outras realidades. Isto demos em gestão da formação, com o professor António Almeida e com outros que seguramente deram essa disciplina, e hoje em dia é isso que deve acontecer, porque as escolas estão a trabalhar com as empresas, porque as empresas já começam a dar os CTESP, já começam a participar em pós-graduações, já há imensos profissionais das empresas que estão a trabalhar nas escolas e trazer esta visão prática, mas também é verdade que as empresas também desenvolveram academias e que também podem convidar os professores a trazer. Portanto, isto é como a Paula dizia, é na simbiose, neste triângulo de família, escola e empresas que eu acredito que nós vamos ter os melhores resultados. Um abraço a todos. Bom, então eu também não me querendo repetir e nem repetir aquilo que a Paula e o Francisco disseram. Antes de mais, um grande abraço, como é óbvio, ao professor António Almeida. Obrigado pelas palavras. E a verdade é que, resumindo, é isto mesmo. Tem que ser um trabalho conjunto. Aliás, eu tive a oportunidade quando tirei o meu mestrado em 2015, no ISCTE, de escrever um artigo exatamente sobre isso, e de sentir que havia de facto aqui às vezes uma falha de ligação entre o ensino superior e o tecido empresarial, porque parecia que queriam coisas diferentes. E a verdade é que não querem coisas diferentes e, portanto, eu acredito cada vez mais que provavelmente nem é o ensino superior que deve ter a maior transformação, mas talvez até antes disso,
o ensino secundário pode ser crucial para que quando chegamos ao ensino superior já possamos levar connosco coisas como a capacidade, por exemplo, de apresentação oral de trabalhos, que muitas vezes se sentia essa dificuldade, quando na verdade, e eu estou sempre a passar isto a toda a gente com que me cruzo no mercado de trabalho, às vezes não é tanto aquilo que nós fazemos, é a forma como o vendemos que faz a diferença. E nós temos que ter esta capacidade, de facto, de mostrar aos outros a nossa visão, porque há pessoas que têm visões incríveis, têm ideias incríveis, mas se nós não soubermos materializá-la de forma a que o outro entenda a nossa ideia, ela nunca vai valer dinheiro, nunca vai ser implementada por outros, e portanto são estas pequenas coisas que fazem uma diferença abismal. E hoje, neste mercado, e depois destas apresentações que ouvimos, quando dizemos que o mercado reconhece cada vez mais autonomia, isto exige do ensino superior, exige dos estudantes uma responsabilidade ainda maior, para estarem preparados para um mundo em que não vão estar sentados ao lado de alguém a vê-lo trabalhar durante 3 ou 4 meses até poder começar a pôr a mão na massa. Não, isso não vai acontecer, porque a partir do momento em que a pessoa é contratada, provavelmente vai começar a receber desafios. É verdade que hoje os jovens estão bastante também digitalizados, digamos assim, nas suas competências e conseguem rapidamente, por exemplo, fazer correr um programa no seu computador para poderem estar rapidamente disponíveis para um contacto com alguém que até pode estar do outro lado do mundo, mas há determinadas competências comportamentais, principalmente, que são essenciais. E vou-vos desde já dizer qual é aquela que eu mais valorizo sempre num jovem, num recém-licenciado, que é o poder das perguntas estúpidas. Eu digo isto assim a brincar, mas é mesmo verdade. Eu adoro trabalhar com recém-licenciados porque me fazem perguntas estúpidas e isso deixa-me, por um lado, possuído, porque penso, este gajo está-me a perguntar isto não faz sentido nenhum. E depois leva-me sempre a pensar que a verdade é que nunca ninguém me tinha perguntado isto e se calhar não está claro. Para alguém que nunca ouviu falar disto, isto não está claro, portanto vamos reformular. E portanto, a capacidade de fazer perguntas, a capacidade de não ter medo de ir atrás, ou melhor, nem é de ir atrás, é de correr à frente, mas ir atrás das coisas é muito importante, que acabou aquele mundo em que nós ficamos parados à espera que alguém nos venha dizer o que é que temos que fazer. E se há coisa que os jovens hoje conseguem ter é uma capacidade, por exemplo, de pesquisa muito mais evoluída do que aquela que a minha geração tinha, eu quero acreditar que isto deve ser transposto depois para o mercado de trabalho. Portanto, essa capacidade de não sei, mas vou saber. Não se preocupem que eu vou pesquisar até saber, deram-me 20% do que eu preciso, eu vou procurar o resto dos 80%. Todos estes pormenores são muito importantes e daí eu falar há pouco da tal capacidade de fazer trabalho de casa que os estudantes devem adquirir. Portanto, nunca se cinjam apenas àquilo que recebem nas aulas, procurem mais. O ler é muito importante, o falar com os outros é muito importante. Algumas técnicas dizem-nos de assimilação de conteúdos, dizem-nos que não chega a ler a informação, é preciso ler, é preciso escrevê-la, é preciso debitá-la para que o nosso cérebro consiga realmente ficar com uma parte muito significativa daquilo que estamos a aprender. Portanto, cada um à sua maneira, cada um com a sua técnica, mas acima de tudo com o mesmo objetivo, que é usufruir daquilo que o mercado académico nos pode proporcionar, que é de facto aqui uma bagagem boa em termos de conhecimentos transversais, sem dúvida, mas não fiquem presos nisso, porque quando chegar ao mercado de trabalho isso vai valer uma percentagem muito reduzida. Por isso é que eu dizia há pouco, e não me querendo repetir, a parte da experiência de vida que vocês vão levar convosco, essa bagagem em si, que começa em casa, como dizia o Francisco, e muito bem, começa na adolescência, etc. Toda essa bagagem é que vai potenciar a capacidade que vocês vão ter de rapidamente se adaptarem àquilo que vão encontrar. Porque uma coisa é aquilo que nos dizem, outra coisa é aquilo que depois nós vivenciamos na prática. Isso está a acontecer hoje, ou aconteceu com a pandemia, com todos os profissionais. Todos nós tivemos que nos reinventar de alguma maneira, uns para coisas melhores do que aquilo que tínhamos antes, conseguimos ter mais tempo para nós, estar mais perto de casa. Eu falo por mim, vivo em Azeitão, trabalho no Saldanha, para mim foi magnífico não ter que atravessar a ponte todos os dias, foi uma mudança muito grande na minha vida a esse aspecto. Nós temos que nos agarrar a estas coisas positivas e transformá-las em valor. Certamente há outras pessoas que tiveram outras transformações positivas, e quando vocês deixarem de ser estudantes para passarem para o mercado de trabalho, é nisso que tem que se focar, é agarrar as coisas positivas,
os desafios e perceber que isto é como as mamãs que estão em trabalho de parto. Dizem, eu não vou ser capaz. Vão ser capazes porque nunca nenhum bebê fica dentro do corpo da mãe, vem cá para fora, e isto é igual. Vocês agora podem dizer, eu não retive o nome da conferência que o Rui há pouco disse, mas foi um nome giro, mas é isso mesmo, estou em pânico e agora o que é que vai ser? Tenho que pensar que toda a gente passou por isso, vocês estão a passar por isso, mas não é nenhum drama, é apenas um desafio e que vão passá-lo mais uma vez com recurso às vossas competências comportamentais e depois sim vão ter tempo e espaço para aplicar as competências técnicas. Bem, agradeço a todos os oradores. Eu gostava de dar aqui um bocadinho mais de tempo para mais perguntas, mas infelizmente já não nos é possível, chegamos ao fim da sessão. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Miguel Cabrita, da professora Ângela Lemos, novamente aos nossos 3 oradores que nos prestaram aqui excelentes apresentações. Gostaria também de agradecer a todos aqueles que nos assistiram, que nos acompanharam nesta sessão. Vou relembrar, lá está, a conferência com o nome giro, que irá decorrer à tarde, portanto é entre as 13 e as 4h30, chama-se Socorro, estou prestes a acabar o curso e parece que nada sei. Portanto, estão todos convidados a participar. Creio que foi uma sessão bastante profícua, bastante proveitosa, muito enriquecedora em termos de conhecimentos. E pronto, chegámos ao fim. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Fiquem bem, obrigada. Obrigado a todos, Obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado. E uma boa semana. Obrigada. Obrigado igualmente. Obrigado, igualmente.